O Evangelho de Mateus. Descubra a fascinante história por trás do Evangelho de Mateus e seu maravilhoso propósito. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas origens do Evangelho de Mateus e explorar sua importância histórica e espiritual. O autor do livro foi Mateus, também conhecido como Levi. Era um coletor de impostos na cidade de Cafarnaum, quando Jesus o encontrou e o chamou para segui-lo. Como coletor, Mateus era visto com desprezo pela sociedade judaica da época, pois trabalhava para o governo romano e, segundo a tradição, muitas vezes cobrava mais impostos do que era devido. No entanto, ao ser chamado por Jesus, Mateus prontamente deixou sua antiga vida para trás e se tornou um dos discípulos mais próximos do Mestre. Sua transformação de cobrador de impostos a seguidor de Cristo é um exemplo poderoso da graça e do chamado divino presentes no Evangelho de Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, era um judeu coletor de impostos sob o domínio romano. Sua profissão era vista com desprezo pelos seus compatriotas, pois, frequentemente, os cobradores de impostos eram acusados de corrupção e exploravam seus próprios conterrâneos. No entanto, apesar de sua má reputação, Mateus foi escolhido por Jesus como um dos 12 apóstolos. Sua decisão de seguir Cristo e deixar para trás sua vida anterior representa não apenas uma mudança radical, mas também a aceitação da redenção e do perdão oferecidos pelo Filho de Deus. Ao longo de sua jornada com Jesus, Mateus testemunhou milagres, ensinamentos profundos e a transformação de vidas. Sua experiência pessoal como discípulo e apóstolo influenciou profundamente a maneira como ele escreveu seu evangelho, transmitindo não apenas fatos históricos, mas também uma mensagem espiritual poderosa. O Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente durante o final da década de 60 depois de Cristo, em um momento crucial para a comunidade cristã primitiva. Nesse período, a perseguição aos seguidores de Jesus estava se intensificando, especialmente após a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A redação do Evangelho de Mateus ocorreu em meio a esses desafios e mudanças significativas no cenário religioso e político da época. A urgência em registrar os ensinamentos e feitos de Jesus refletia a necessidade de fortalecer a fé dos crentes e preservar a mensagem do Evangelho para as gerações futuras. O Evangelho de Mateus foi escrito com um enfoque especial na comunidade judaica que tinham aceitado a fé Cristo na época. Mateus, como ex-coletor de impostos, tinha um profundo entendimento da tradição judaica e das escrituras do Antigo Testamento. Ao narrar a vida e os ensinamentos de Jesus, Mateus direcionou sua mensagem para os judeus, destacando como Jesus cumpria as profecias messiânicas e se encaixava na linhagem do rei Davi. Seu objetivo era demonstrar que Jesus não veio abolir a lei ou romper com a tradição judaica, mas sim cumprir todas as promessas divinas feitas ao povo escolhido. Dessa forma, os destinatários do Evangelho de Mateus eram os judeus que ansiavam pela vinda do Messias prometido, apresentando-lhes Jesus como o Salvador esperado. Durante o período em que o Evangelho de Mateus foi escrito, a sociedade judaica enfrentava uma série de desafios e mudanças significativas. A região da Palestina estava sob domínio romano, o que gerava tensões políticas e culturais entre os judeus e as autoridades romanas. Além disso, havia diferentes correntes religiosas e ideológicas atuando no cenário da época, incluindo os fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada um com suas próprias interpretações das Escrituras e expectativas messiânicas. Nesse contexto complexo, a expectativa pela vinda do Messias
era intensa, alimentando a esperança de libertação do jugo estrangeiro e a restauração do reino de Israel. A redação do Evangelho de Mateus se insere nesse cenário conturbado, oferecendo uma perspectiva única sobre a pessoa de Jesus Cristo e sua missão salvífica dentro do contexto histórico e teológico do judaísmo do primeiro século. O propósito do Evangelho de Mateus vai além de apresentar Jesus como cumprimento das profecias. Mateus também tinha como objetivo principal destacar a universalidade do Evangelho, mostrando que a mensagem de salvação e redenção não se limita apenas aos judeus, mas se estende a todas as nações e povos. Ao longo do seu Evangelho, Mateus registra diversos encontros de Jesus com estrangeiros, gentios e marginalizados, demonstrando o alcance ilimitado da graça divina. Esse aspecto inclusivo da obra de Mateus reflete não apenas a amplitude do amor de Deus, mas também a missão global da Igreja cristã em levar o Evangelho a todos os cantos da terra. Ao escrever para uma audiência diversificada, Mateus enfatiza que a salvação em Cristo é para todos, independentemente de sua origem ou história pessoal. Prepare-se para mergulhar no Evangelho de Mateus como nunca antes. Vamos explorar as parábolas, os milagres e os ensinamentos profundos contidos neste livro sagrado. Acompanhe-nos nessa jornada de descoberta espiritual e deixe-se surpreender pela sabedoria e amor presentes nas palavras de Jesus registradas por Mateus. Esteja pronto para ter sua fé renovada e seu entendimento ampliado sobre a mensagem transformadora do Evangelho. Compartilhe essa experiência com amigos e familiares em busca de fortalecimento espiritual e conhecimento da Palavra de Deus. Descubra as passagens marcantes e os ensinamentos transformadores que tornam o Evangelho de Mateus uma fonte inesgotável de sabedoria espiritual. Vamos explorar juntos os diálogos profundos entre Jesus e seus discípulos, as parábolas envolventes que revelam verdades eternas e os milagres que manifestam o poder divino na terra. Cada palavra registrada por Mateus nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé, iluminando nosso caminho com a luz da verdade e do amor. Prepare-se para ser impactado pela profundidade e relevância desses relatos inspiradores presentes no Evangelho de Mateus. Descubra a riqueza espiritual e a complexidade dos ensinamentos contidos no Evangelho de Mateus. Cada capítulo revela camadas profundas de sabedoria e amor divinos, convidando o leitor a refletir sobre questões fundamentais da existência humana e da fé cristã. A narrativa cuidadosamente elaborada por Mateus não apenas relata os feitos extraordinários de Jesus, mas também destaca sua natureza divina e humanidade ímpar. Ao explorar a genealogia, os sermões no monte, as parábolas e milagres, somos conduzidos a uma jornada espiritual única, repleta de lições transformadoras e verdades eternas. Prepare-se para ser desafiado em sua visão de mundo e fortalecido em sua crença, enquanto mergulha nas palavras inspiradas do Evangelho segundo Mateus. Embarque em uma jornada espiritual única, de descoberta e reflexão, através do Evangelho de Mateus. Deixe-se envolver pela riqueza dos ensinamentos, milagres e parábolas registrados por Mateus em seu relato inspirador. Aprofunde-se na personalidade de Jesus Cristo e nas verdades transformadoras presentes no texto sagrado, que ecoam através dos séculos até os dias atuais. Compreenda a relevância do Evangelho de Mateus para sua vida pessoal e espiritual, encontrando respostas para questionamentos essenciais da fé cristã. Este é o convite para uma experiência profunda de conexão com a Palavra de Deus e um convite para viver segundo os ensinamentos do Mestre Divino. Se você deseja compreender melhor
o contexto histórico e espiritual do Evangelho de Mateus, não deixe de assistir nosso próximo vídeo. Inscreva-se no canal para não perder essa incrível jornada. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que tenha apreciado essa imersão na história e significado do Evangelho segundo Mateus. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Até a próxima!